Olá, que bom que você está aqui mais uma vez. E você já sabe que esse canal é para te ajudar a enxergar as coisas como elas são, para te ajudar a sair da ilusão e a diminuir ali, ó, suas dores diante de um olhar mais amplo e focado na raiz dos seus conflitos. Já aproveita, segue aqui, tá? Esse canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, porque como sempre, ele vai ser muito rico. E hoje o tema é um tema bem profundo, tá? Como sempre. Por que você não faz o que precisa fazer? E como sempre, eu vou te guiar nessa pergunta para que você enxergue a resposta olhando para a raiz, como sempre. Bom, você já percebeu que muitas vezes você sabe exatamente o que precisa fazer, mas simplesmente não faz. Você sabe que precisa se posicionar, mas ó, se cala ali, se coloca para dentro e releva as coisas. Sabe que precisa encerrar uma relação, mas continua insistindo. Sabe que precisa cuidar da saúde, organizar a vida, amadurecer, principalmente emocionalmente, mas alguma coisa dentro de você sempre te puxa para o mesmo lugar. Não é falta de nada, gente, nem de coragem. É que você já conhece o que você está vivendo. Mesmo doendo, é seguro, porque você já conhece. E talvez o problema seja que a sua criança interior ainda está dirigindo a sua vida. Sua criança interior é o seu arquétipo, é aquilo que você viveu na sua infância. E o que é isso? Os sentimentos, interpretações, mecanismo de defesa. Então talvez isso tudo esteja interagindo com você diante das experiências atuais, você aqui como adulto. E ela já conhece tudo isso, a sua criança. Ela já viveu, já experienciou. E quando a criança dirige a vida de um adulto, o resultado é o sofrimento, porque você não está vivendo no seu atual estado, na sua realidade. Porque criança não foi feita para governar, criança foi feita para ser acolhida, protegida, orientada. E perceba se o que você está vivendo hoje não está sendo bom, mas que por algum motivo você está sendo protegida. Percebeu a pergunta? Então a criança, ela cresce fisicamente, emocionalmente, mas ela não cresce, ela continua agindo como uma criança ferida, carente, assustada, uma criança tentando ser amada, uma criança tentando provar valor, tentando ali controlar tudo para não sofrer de novo, até pelos mesmos motivos. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Vamos aprofundar mais, tá? Gente, não deixe que essa sua parte sua brinque com você. Porque enquanto você não assumir o governo da sua própria vida, as dores do passado, elas vão continuar tomando decisões por você. Você vai decidir pautada nelas, querendo se afastar dessas dores. Tem pessoas que, sem perceber, vivem emocionalmente presas aos 5, 7, 10 anos de idade. Toda vez que alguém critica, ela sente uma rejeição, que está sendo rejeitada. Toda vez que alguém se afasta, ela sente que foi abandonada. Toda vez que alguém discorda, ela sente que não é o suficiente. Toda vez que algo dá errado, ela desmorona. E muitas vezes não é sobre a gente. É uma situação atual, do contexto, do dia a dia. Não é nada proposital contra a gente. O adulto, nesse momento, ele vai aparecer com a sombra da criança assumindo o controle, entende? Então, uma criança que é emocionalmente ferida e que interpretou tudo de uma forma emocional, exagerada e de forma impulsiva. Ela quer fugir, ela quer atacar, ela quer agradar, ela quer controlar, ela quer desistir. Isso você como adulta sendo guiada pela sua criança, tá? Mas a maturidade das nossas emoções não é não sentir. Maturidade emocional é sentir sem perder o governo de si mesmo. Olha, Jesus mostrou isso o tempo inteiro. Ele sentia tristeza, ele sentia dor, ele sentia angústia, mas a dor nunca governava as decisões dele. Existe uma diferença entre sentir e ser governado pelo que sente. E talvez hoje a sua maior prisão seja exatamente essa. Você está vivendo no automático das dores do seu passado, daquelas que marcaram seu corpo e sua mente. Talvez você ainda esteja tentando receber dos outros aquilo que faltou lá atrás. Então você vive nessa busca incessante. A aprovação que não recebeu, o amor que faltou, o reconhecimento, a validação, a proteção. E às vezes isso tudo foi até uma interpretação, não de fato aconteceu. E então você entra em relacionamentos para ser salva, você cria dependência emocional, você aceita migalhas, você se humilha para não ser abandonado, você tenta controlar tudo para não sentir dor, para evitar chegar naquele nível de desconforto. Percebe?
Então tá na hora de você olhar mais para isso, tá? Não é o adulto fazendo as escolhas, é a criança tentando sobreviver. E enquanto você não enxergar isso, você vai continuar repetindo padrões como um mecanismo de defesa. Porque a criança ferida, ela sempre tenta recriar cenários que já foram conhecidos, já foram experienciados por ela. Só que tem algo aqui muito especial que poucas pessoas falam no meio da terapia, tá? Olha só, você vai ter que precisar reviver situações e conviver com pessoas para acessar a dor que esses momentos da sua infância foram vividos. Essas experiências, elas vão se repetir de diversas formas, em vários cenários diferentes, com pessoas diferentes, em relações diferentes, para poder você olhar para isso e curar, ressignificar. Então, você vai procurar pessoas parecidas emocionalmente com aquilo que você viveu. A pessoa recria ambientes familiares. A pessoa revive dores antigas, tentando finalmente ter ali um final feliz, um final diferente. Mas a realidade é que ninguém consegue curar a sua criança ocupando o mesmo lugar, o lugar de dentro que não está sendo reconhecido. Ou seja, o autoconhecimento é necessário. É necessário acessar a realidade interna, entrar em contato com suas dores, com seus conflitos, fazer terapia para ir na raiz disso e usar estratégias, ferramentas que vão realmente fazer algo. Ir na causa. Mas não, o que acontece? Tem gente aí esperando que o marido cure, que a esposa cure, que os filhos curem, que o dinheiro cure, que o sucesso cure, que alguém salve, que dê força, que vá resolver. Tem aí faltando uma responsabilidade emocional que ninguém pode assumir por nós. Chega uma hora que o adulto, ele precisa renascer. Ou, aliás, ele precisa nascer, que muita gente nem nunca foi adulta. E nascer emocionalmente dói. Porque amadurecer exige renúncia do vitimismo. Entendeu? Exige autorresponsabilidade, assumir uma nova identidade, renunciar à necessidade de aprovação, renunciar à necessidade de controle, renunciar à culpa, renunciar ao vitimismo, renunciar à manipulação emocional nossa diante da situação. Tem pessoas que dizem que querem mudar, mas elas ainda se protegem da própria dor. Ou diz que não tem, eu não tenho traumas. Ou então, eu já resolvi meus traumas, já estou lidando bem com isso. Mentira! Elas ainda usam a dor como a identidade delas. Ainda usam o sofrimento para receber atenção. Ainda usam a fragilidade para não assumir suas responsabilidades nos conflitos, nos problemas, a responsabilidade na dor dela, que ela tem que curar essa dor, e fica terceirizando. Mas ninguém melhora. Só faz continuar se justificando seus comportamentos. Cura é olhar para a própria história com honestidade, tá? E dizer assim, isso me feriu, mas não vai me governar. Não vai governar minha vida. Isso foi necessário, eu tive participação, mas eu posso aprender com isso. Isso é maturidade, gente, é responsabilidade. Só o adulto tem isso. Mas mesmo assim, se cuidar, aprofundar, permitir olhar. Porque uma criança emocionalmente sofrida, ela também quer ali um prazer imediato, que é uma cura imediata. O adulto, ele assume os processos. A criança desiste rápido. O adulto, ele permanece, a criança reage. O adulto, ele reflete. A criança culpa os outros. O adulto assume a responsabilidade. A criança, ela quer ser carregada. O adulto, ele aprende a caminhar, mesmo na dor. E talvez hoje, Deus esteja falando com você, tentando fazer você crescer, mas você continua querendo permanecer emocionalmente pequeno. Porque ser pequeno, às vezes, parece mais confortável. Entende? Porque assim, olha aqui isso. Porque quando eu cresço, eu preciso decidir. Eu preciso me posicionar, preciso sustentar consequências, preciso parar de terceirizar minha vida. Essa é a posição que você precisa assumir. E muita gente não percebe que está sabotando a própria evolução para continuar emocionalmente dependente. Dependente da validação, da atenção, do afeto, de alguém dizendo o tempo inteirinho ali que você é importante. Você se sente nessa situação? Comenta aí nesse vídeo, vá. Comenta, seja corajosa. Mas quando você não aprende, gente, a sustentar emocionalmente, você vive escravo da reação súbita sua e a reação das pessoas, que vão te ferir mais ainda. Se elogiam você, você fica bem. Se criticam, você desmorona. Se aprova, você continua. Se rejeita, você paralisa. É esse aí o processo. Isso é prisão emocional. Tem uma parte na Bíblia que Paulo fala assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Esse trecho faz parte do famoso capítulo do amor, Coríntios 13, onde Paulo fala sobre maturidade emocional e espiritual e fala sobre consciência. Então, na prática,
Esse versículo ele fala nada mais, nada menos sobre deixar reações infantis, amadurecer emocionalmente, assumir responsabilidade, abandonar padrões imaturos de pensamentos e comportamentos, crescer em amor e em sabedoria. Dentro de uma leitura terapêutica espiritual, alinhada ali aos ensinamentos, desses ensinamentos, dessa passagem, por exemplo, esse texto ele conversa muito com a ideia de transformação interior. Não permanecer preso às dores, às defesas e impulsos da infância, mas crescer ali com consciência, com verdade e amor próprio. Olha com profundidade para isso. Existe um momento que você precisa deixar para trás aquilo que era infantil, essa parte que ainda dói no seu emocional. Isso não significa abandonar a sua essência, porque a dor ela vai fazer parte da sua essência, mas como você vai lidar com ela é que vai fazer diferença. Isso não significa endurecer o coração, pelo contrário. Significa parar de entregar o volante da sua vida para as dores da sua criança. Sua criança ela precisa ser acolhida por você, com você em um total estado de consciência, ok? Então curta esse vídeo, mais uma vez eu te pedindo, compartilha. E na próxima semana vai ter outro vídeo aqui que vai te ajudar a despertar a consciência, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.